A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, vai realizar no início de novembro o Congresso Intersetorial sobre o Esporte Inclusivo e Estratégias para Projetos Esportivos. Para falar sobre esse assunto e qual o objetivo do Congresso, estamos recebendo aqui no estúdio o professor Francisco Ladeira, um dos organizadores do projeto. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, agradecer aqui essa oportunidade de estar falando de um tema tão importante, né, que é o esporte. Nós estamos realizando, Elias, o primeiro congresso sobre esporte, financiamento, né, do esporte, inclusive estratégia de financiamento para o esporte, né? É uma realização da Fundação Bastos, com a Comissão de Esporte da OAB e com a PPM, né? Você sabe que o esporte é um segmento ainda muito esquecido aqui no estado do Piauí, como no Brasil, né? E quando se fala em orçamento, ninguém fala nisso, né? Vou dar um exemplo para você. Nesse ano de 2023, houve o lançamento de um edital do Ministério do Esporte, fala do projeto Segundo Tempo. De 224 municípios, só 60 municípios apresentaram projetos. E a gente vai no interior do Piauí, aqui na Grande Teresina, a gente vê a falta de estrutura mesmo da questão do esporte. Pessoas jogando descalço porque os municípios não têm um sistema, né, de que é o conselho, o fundo. E esse congresso visa... Não tem como custear minimamente... Não tem porque não apresenta demanda. Tem recursos. O Ministério do Esporte tem recursos e outras instituições. E o congresso vem, na realidade, é uma troca de experiência, porque nós vamos estar trazendo aqui técnicos, especialistas, para falar sobre a captação de recursos. Como captar recursos? Importante. As ONGs, associações, federações, nós colocamos em algumas associações e federações o Segundo Tempo, que vai promover o esporte. Então, a inclusão... Como elaborar um projeto? Sim, como elaborar um projeto, sim, tem todo recursos. isso, tem todo. Então, o Congresso visa trazer especialistas para estar falando como elaborar um projeto, como criar a lei municipal, por exemplo. Como você deve criar a lei. Então, vem a equipe do Ministério do Esporte, vai estar aqui nesses dias 13 e 14, no auditório da UAB. Eu quero aqui estender o convite a todos os municípios do Piauí e do Maranhão, porque o ministro do Esporte é do Maranhão, né? Deputado do estado, Fufuca. Deputado Fufuca. Então, a inclusão hoje, se tem uma ideia, tem 20% para inclusão. E o tema, trabalhar as políticas públicas para a inclusão. Qual a relação, professor? Esporte e inclusão social? Tem tudo a ver. Você imagina o seguinte, cadeirante, pessoas com deficiência visual, tem tudo a ver, porque eu tenho um time do Brasil que é campeão mundial em esporte e deficiência. Quer dizer, o que falta na realidade é a sensibilidade dos gestores a trabalhar essas políticas públicas voltadas para a inclusão. Então, todo o orçamento hoje do governo federal tem 20% para a questão tanto no esporte como a cultura, um exemplo da educação, e os municípios não se preparam para captar. Então, nesse congresso é uma troca de experiência. Vamos trazer especialistas do Ministério do Esporte e de outras instituições para estar falando da lei de incentivo ao esporte. Então, é um momento de nós, essa troca de experiência para visualizarmos um projeto futuro para a juventude, porque quantos projetos no nosso Piauí poderia estar tirando jovens, Elias, da marginalidade, porque não tem oportunidade. Quantos talentos, porque... É outra relação direta, né? Sim, jovens sim. E inclusão social. Sim, inclusão social. Então, assim, tem pessoas... A gente, como o futebol, como é um esporte mais conhecido, acha que o esporte só se resume ao futebol, né? Mas quantas pessoas estão no judô, no atletismo? Várias modalidades. Outras modalidades. Então, convido aqui as federações de futebol, as federações de esporte aqui do estado, atletismo, handebol e outras federações, e os municípios piauienses está participando desse evento que será realizado em parceria com a Comissão de Esporte da OAB e a Fundação Bastos e com a parceria da PPM com a União Piauiense dos Vereadores. Estão convidados. Então, toda a sociedade, aí as faculdades, né, que tem cursos
de educação física, de saúde, fisioterapia também tem tudo a ver, né? Certo. E trabalhar as políticas públicas. Nesses dias 13 e 14, nós vamos estar discutindo as políticas públicas para o esporte no estado do Piauí, que está na UTI, podemos dizer, né? Porque não existe enfrentando graves dificuldades. Dificuldade porque não existe uma organização, né? Eu acredito que se existisse uma organização entre a federação e o governo e o segmento também privado, a exemplo dos empresários, lei que incentiva ao esporte, até existe. Na realidade, as pessoas não têm conhecimento, né? Então, a Comissão de Esporte da OAB, presidida pelo Dr. Alisson Lima, o Dr. Celso Abraçaro e o presidente da OAB, da PPM, está realizando um grande campeonato. Quero até parabenizar o Tony da Caridade, que é uma pessoa que ele chegou na PPM e abraçou esse projeto e está em quase 150 municípios do Piauí. Então, convida aqui, ratificando, convida todos os gestores municipais, os secretários, os técnicos que trabalham nesse segmento, que se envolva a Federação de Esporte do Estado, as federações de outros segmentos do esporte, aliás, que participe desse evento. Nós temos aqui o nosso, vou deixar aqui, registrado aqui o nosso endereço da inscrição aqui no rodapé, que todos se inscrevam nessa data aqui. Fundação Bastos.org.br. Isso, fundaçãobastos.org.br. É o endereço para inscrição. Quer dizer, representante de clubes, representante de atletismo, federações, do município, federações, estudante, professores de educação física e também de fisioterapia, todos estão convidados a se inscrever aqui, fundaçãobastos.org.br. Se inscreva. É possível que esse incentivo ao esporte, à inclusão, ele possa incentivar para que esse segmento cresça a partir dos resultados que devem aparecer? Sim, a ideia do Congresso é que saia desse Congresso uma carta, né, de recomendações, né? Porque a gente sabe que não é só para fazer o Congresso em si, tem que sair daí indicativos, diretrizes, um planejamento de curto a longo prazo para trabalhar uma política pública permanente, né? Porque existe recurso, como eu disse para você, de leis de incentivo ao esporte. Então nós vamos ter especialistas falando dessa temática, como uma associação, uma federação, um município deve se organizar para captar recursos. Então, a equipe do Ministério do Esporte vai estar vindo aqui para estar falando desses dias 13 e 14, com o município, ou uma federação, uma associação, uma escolinha de futebol, como captar recursos. Interessante, professor, que existem secretarias municipais de esporte, secretaria estadual, Ministério do Esporte, ou seja, em todos os níveis de governo, existem pastas específicas para cuidar do esporte. É uma área já reconhecida, então o que falta realmente são as pessoas conhecerem os caminhos para conseguir os recursos. Os municípios precisam se aparelhar de uma coisa chamada sistema. O que é isso? Conselho, fundo, secretaria, coordenação. É o primeiro momento esse. E trabalhar um diagnóstico dentro do município. Quantos esportistas existem? Quantas pessoas envolvidas no esporte? Esse levantamento, ele existe no estado do Piauí, nos municípios? Eu acredito que não. Eu não tenho essa estatística, mas não existe. Quantos, quantas escolinhas, sim, quantas a pessoas que trabalham no segmento do atletismo, acho que não tem. Acho que falta esse planejamento de curto a longo prazo. Primeiro, criar o sistema no município. Sim. Criando o conselho e o fundo já é uma forma do município estar habilitado junto ao governo federal, entra no sistema nacional dos convênios para os municípios e as federações, as associações que trabalham essa temática do esporte no estado do Piauí. Temos aqui o Albertão Exemplo, que é um dos maiores estádios do Nordeste, não tem atividade, né? Quer dizer, falta de existe fato... uma proposta de PPP para o Albertão. Seria uma boa ideia, uma alternativa, porque... Vocês apoiam? Sim, eu acredito que sim. Já tem uns bons exemplos a nível de Brasil, né? Exemplo lá no Mineirão, lá parece que já existe isso, né? Belém agora, o governador fez um grande investimento lá com a seleção brasileira, que houve uma apresentação lá no último jogo, lá no Pará.
já foi um exemplo também já de uma PPP de sucesso. Então, muitos exemplos do Brasil. Acho que falta aqui, de fato, é um planejamento de curto a longo prazo, unindo tanto governos municipais, estaduais, governo federal, iniciativa privada. A PPP é uma grande ideia. Eu acredito que seja a solução para a questão de recursos, né? Então, a ideia do Congresso, Elias, é fazer essa discussão mesmo, é fazer um trabalho em prol da promoção, em prol da promoção do esporte piauiense. Essa é a ideia do Congresso, ratificando mais uma vez aqui o convite a todos os esportistas, pessoas que gostam de esporte, que não fique só no futebol, né? Que o nosso Brasil não é só futebol, tem outras modalidades. O próprio estado do Piauí tem outros potenciais. Sim, muitos. Referência no judô, no o judô, né? Nós tivemos aqui a handball, tivemos a Sara Menezes, um exemplo, né? Que foi uma pessoa, o professor dela que apoiou, né? Na época eu lembro disso, e hoje ela é técnica, né? Da seleção brasileira, um exemplo para o esporte. Então trabalhar. Falcão, né? Expedito Falcão, né? Que ele realmente que pegou e colocou... Participou de toda a formação. Sim, toda a formação. Então, quantos exemplos dessa nossa piauiense aí que tem hoje aqui no esporte e falta de oportunidade, né? Na periferia aqui da nossa Teresina e no estado do Piauí, quantas pessoas que falta uma oportunidade, né, de talentos que estão aí anonimamente porque inexplorados, né? Perdidos, porque não tem incentivo. Então, queremos aqui agradecer o Sistema O Dia por esse momento. E é isso que a gente... Professor, como é que o senhor avalia, por exemplo, o papel do segmento privado? Seria interessante uma valorização maior também por parte da iniciativa privada junto às ações esportivas? Sim, aí existe a lei de incentivo, né? Município, nós vamos estar falando dessa temática, é importante, que o empresário, ele apoia, mas quer ter um retorno social, né? Certo. Então existe a lei municipal, estadual, federal, e nós vamos estar nessa temática, no Congresso, vamos ter momento para estar falando para os municípios, os prefeitos, secretários, os deputados, a bancada federal, tanto estadual, e também para o empresariado, que existe leis e tem como fazer isso. Agora, a grande maioria não tem conhecimento da lei, né? O grande problema são muitas leis e na prática não é divulgado, né? Por exemplo, que, digamos assim, 20% do orçamento do Brasil é para inclusão e ninguém sabe trabalhar esses projetos, porque ninguém apresenta, né? Através de diversas políticas. Sim, várias, educação, para a cultura, para a questão da saúde e do esporte, já que a temática acaba envolvendo todo o segmento, né? Porque é saúde, esporte é saúde, é vida, né? As pessoas que praticam atividade física vivem mais, as estatísticas estão dizendo aí. Exatamente. E os especialistas recomendam que eu mesmo, todo dia à tarde, faça a minha corrida. Muito bem. Faça a minha academiazinha, porque vai chegando o tempo, é bom para o coração, é bom para tudo, né? Para a vida. É qualidade de vida, o esporte é vida, é qualidade de vida. Se você for aqui na Marechal aqui, de manhã ou à tarde, está todo mundo praticando as academias. O segmento também de academias convida a todos a participarem, os educadores físicos, né? Os alunos dos cursos de educação física e fisioterapia, que participem também, né? Professor, como é que vocês avaliam o senhor falando de atividade física? E muitas vezes a gente recebe denúncias aqui de academias populares abandonadas. Muitas foram instaladas e estão abandonadas. Como é que vocês enxergam essa realidade? É uma tristeza, né? Eu acho que com o tempo merece uma conservação, né? E a própria comunidade deveria proteger também, né? Porque às vezes as prefeituras, os deputados botam às vezes aquelas emendas, destina emenda, os vereadores, mas que falta a própria população, a comunidade proteger, né? E o próprio município também conservar, né? Porque isso é uma forma. Porque tem muitas pessoas que não têm condições financeiras de pagar uma academia. É R$100 e tantos reais. E essas atividades, essas academias que foram lançadas nos bairros, tanto em Teresina como também no interior, serve como um instrumento, né, de você praticar atividade física, né? Então falta de fato
conscientização da população e também dos governantes, dos prefeitos, do município que cuide, né, que faça a conservação. Exatamente. O senhor tem uma formação específica na área de administração. Tem correlação? É possível trabalhar essa área de gestão junto ao esporte, promovendo essas atividades? A gestão está em tudo, até no carrinho de pipoca. Se você não souber planejar, até uma viagem, se você for fazer uma viagem, você tem que fazer um planejamento para a viagem, não é isso? Perfeito. Desde o momento que você organiza a sua mala de viagem. Então, tudo é necessário gestão. Então, a gestão está em tudo na vida. Na gestão pública, privada, todo tem que ter resultado, né? Então, assim também no esporte, né? Então, o esporte tem que ter alguém que vá ocupar o espaço, uma coordenação ou numa secretaria, a pessoa tem que ter, no mínimo, um conhecimento naquele segmento que você vai atuar, né? Então, a gestão, ela está hoje em todo o segmento da sociedade. Então, é necessário que tenha a gestão e que faça o acompanhamento dessa gestão, né? Então, o gestor público, as pessoas que fazem o esporte, precisa que faça primeiro, tem um recurso, mas se você não tiver como um plano de trabalho e fazer um acompanhamento através de gestão, de profissionais que entendam... Tecnicamente, né? Tecnicamente. O que nós observamos em alguns municípios é falta realmente de conhecimento. Então, o Congresso está aí, nesses dias 13 e 14, para debater esse tema tão importante que é o esporte no nosso estado do Piauí, no Nordeste, no Brasil, né, como um todo, né? Professor, a gente convive numa realidade ainda que existem muitas iniciativas próprias. Alguns professores colocam ali no bairro, na comunidade, uma escolinha de futebol. Se for possível, às vezes tem uma aula de natação, uma aula de dança, algo de iniciativa própria daquela pessoa, às vezes até por um ideal pessoal, e que acabam envolvendo a comunidade sem tanto apoio, né? Nem público e nem privado. Qual a importância dessas iniciativas hoje que existem na prática no estado do Piauí? Bom, o que a gente vê de fato são pessoas apaixonadas realmente pelo esporte, né? A gente vê aqui pessoas que trabalham de forma filantrópica, doação mesmo, paixão mesmo, pessoas que abraçam esses projetos. Grande parte, na realidade, aliás, desses projetos são de pessoas que são amantes do esporte. Exatamente. Que acredita. Eu vejo muito aqui em Teresina, você andando aqui nos bairros, você vai no interior do estado, tá lá as pessoas, dá a alma, dá o sangue mesmo, porque ama o que faz, porque gosta realmente daquilo. O esporte, como outra atividade, é paixão. Tudo que se faz na vida, você tem que acreditar, você tem que amar e ter carinho, né? Então, eu acredito que essas pessoas que trabalham, os profissionais, são amantes do esporte, eles não têm limite, realmente. E a maioria, a grande parte dos projetos do terceiro setor, não tem, às vezes, apoio de ninguém. O cidadão vai lá mesmo e tem a sua escolinha e vai com esforço, na garra, na vontade. Então, assim, existe, por isso que eu digo, existe o segmento do terceiro setor, faz um trabalho importantíssimo no Brasil. E que falta é conhecimento. Existe recurso e, às vezes, as associações, as escolinhas, a federação, não tem conhecimento de como captar o recurso. E lá no Congresso nós vamos estar falando... Essas pessoas podem procurar o Congresso? Pode sim se inscrever aqui. É cobrar alguma taxa de inscrição? Tipo assim, a gente tem uma pequena taxa, porque assim, esses especialistas que vêm de fora, eles não vêm de maneira graciosa. Tem que custear. E assim, tem despesa, né? Despesa de passagem aérea, tem hospedagem e tem toda uma despesa envolvida nisso, né? Então, assim, mas é uma taxa bem simbólica, porque a gente, como não tem uma ação direta do governo, o Congresso é da OAB, uma instituição da sociedade civil. Perfeito. A fundação também é. Nós estamos pedindo apoio aos municípios para que coloque uma inscrição mínima, uma taxa mínima que se paga por estudante também, uma taxa mínima, para a gente poder custear despesas dos profissionais que vão vir
para proferir essas palestras. A respeito da OAB, hoje existe uma comissão específica para tratar do direito na área do esporte. Tem uma comissão de esporte, inclusive todas as comissões estão apoiando, de saúde, todas as comissões estão apoiando esse congresso, porque eles entenderam que é um tema relevante, importante para a sociedade piauiense e nordestina brasileira, e é o esporte. Em toda atividade que você vá, no final de semana, qualquer meio da semana, você vê alguém fazendo uma atividade física, né? E ainda a carência muito grande realmente de material. Tem gente jogando descalço no interior do estado. Você vai nesses campeonatos que existem no interior aí. Eu conversando, voltando a falar aqui do Toninho da Caridade, e ele falando, rapaz, olha, você vê a dificuldade para manter um campeonato desse aqui, né? É iniciativa de outros órgãos que investem no esporte. Então, mais uma vez, esporte é saúde, esporte é vida, qualidade de vida, né? E eu convido aí, ratificando... Isso, pode reforçar... aqui o nosso fundaçãobastos.org.com.br, que é o nosso... aqui é o link de inscrição, as inscrições. O congresso acontece de 13 a 14 de novembro, 13 e 14 na sede da OAB aqui em Teresina. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço aqui o Sistema de Comunicação pela essa oportunidade de estar falando de um tema tão relevante que é o esporte aqui no estado do Piauí. Desejamos sucesso nessa realização, que seja a primeira de muitas. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima.